bissexual. Sou uma mulher que vem da periferia, né? Tem uma história, né? De vivência na periferia da Grande São Paulo. E a minha autodescrição, né? Precisa fazer. Eu sou uma mulher negra, eu tô de cabelo preso. Tô com uma blusa de frio que esfriou aqui. Tô com uma blusa de frio preta. No meu fundo, vocês podem ver uma parede branca com estantes, livros e bagunça, né? Porque eu me relaciono com as minhas estantes, eu me relaciono com os meus livros, né? Então, eu não ligo com o movimento que vocês estão vendo atrás, né? É, E hoje estou aqui, né? Eu gosto sempre de dizer como que eu chego, né? Então, estou chegando muito nervosa, né? Tô chegando, tô vendo algumas carinhas conhecidas, a Dandara, a Beatriz, o próprio Kevin. Então, isso dá uma acalmada no meu coração, mas me apresentar publicamente é sempre um grande desafio, né? Porque eu sou, ai meu Deus, É, eu sou uma pessoa que vive a psicose, né? Então, estar em público para mim é muito difícil, é muito desafiador e, mas eu tô aqui, né? Tô aqui, tô com vocês, né? Então, obrigada, né, para vocês que vieram ouvir não só a mim, mas aos outros colegas, né, que vão falar de assuntos tão importantes, né? Então, primeiro, quero agradecer a BG por me convidar. É a segunda vez que eu venho falar aqui, né? E não pude comparecer outras vezes que vocês me convidaram, então fiquei bem feliz que vocês continuaram convidando, né? Então, muito obrigada. Vamos dar senha do Wi-Fi que você fica conectado aqui, né? A minha Gi, seu áudio tá mutado. Ah, foi agora. Obrigada. Eu coloco no título, né, para a gente fazer uma conversa, né, acerca da clínica das psicoses, e coloco lá para a gente ser cúmplice, né, das estranhezas. Então, venho aqui, reivindicar cumplicidade, né, às pessoas que experimentam a psicose, né. Então, a minha proposta é um convite, né, para a gente pensar as especificidades dessa clínica, não em profundidade, né, porque não cabe, a gente só tem 20 minutos, mas que a gente possa refletir, né, num sobrevoo, né, e pensar a nossa própria prática, né, porque eu não quero falar a partir da pessoa como um objeto, né? Que é como a gente é formado na faculdade, né? Eu acho que isso muda quando a gente entra nas nossas formações de Gestalt terapia, né? Que tem implicação pessoal, a nossa história é muito importante, o nosso fundo de vividos, a nossa afecção. Enfim, sou apaixonada pela Gestalt terapia, mas eu acho que eu estou pregando para convertido. Então, eu vou dar uma segurada na minha paixão. E aí, eu quero falar, né, não nesse lugar do consulente, do paciente, do cliente, né, como vocês queiram chamar, mas do nosso lugar enquanto pessoa, né, e do nosso lugar enquanto profissão, né, enquanto gestalterapeutas, né, seja lá o ambiente de atuação que você esteja, né. Eu tenho me dedicado a estudar o tema do sofrimento do terapeuta, né? Então, eu faço várias iniciativas em relação a isso. Na verdade, eu sempre fiz assim, até quando eu não tinha instituto, eu fazia grupos de acolhimento no meu consultório para terapeutas. E hoje, né, no meu processo de pessoal de cuidado, eu venho entendendo que foi bem neurótico mesmo, né? Eu acho que eu fiz isso como um reflexo do quanto eu
precisava ser acolhida, né? Então, eu agarrei esse tema e hoje eu sou formadora e busco ser uma formadora que é muito cuidadosa, né, com os processos dos alunos. E aí, essa minha preocupação não é só enquanto formadora, mas se revelou como pessoa que faz a psicose, né, que foi uma coisa que eu sempre escondi, né? E aí, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Tá aparecendo? Sim. Joia, acho que Assim. tá. Então, eu sou Gisleide Maria de Sena, sou psicóloga, gestalterapeuta e diretora do Quilombo Gestáltico. É, eu já coloco aqui para vocês a bibliografia, né, que eu estou usando, que eu parto, né, o lugar técnico, né, porque na verdade o Gestalt terapeuta ele é um grande livro vivo, né, a gente não atende só a partir de autores, a partir de uma técnica, a partir de uma teoria, a gente atende com tudo aquilo que a gente construiu e segue se construindo ao longo da vida, né, o Gestalt terapeuta é seu próprio livro também, né, mas tecnicamente a partir desses autores que eu parto, especialmente o livro Psicose e Sofrimento. É, então, as minhas proposições, né, para a gente dialogar sobre os argumentos que eu escolhi trazer para vocês, que são argumentos parciais, né, não, impossível dar conta do tema e nem a minha proposta em 20 minutos, mas alguns argumentos para a gente pensar algumas proposições, né? E dialogar, né? Então, eu vou falar para vocês dos meus motivos, vou falar de um panorama histórico e teórico que eu acho importante a gente pontuar. E trago também possibilidades, né? Porque o Gestalt terapeuta é esse que desbrava caminhos, né? E para construir possibilidades de vida no mundo. E aí, eu quero primeiro convidar vocês para uma reflexão pessoal, tá? Vocês não precisam, né, me responder, mas que vocês possam pensar para ir mapeando esse fundo de vividos, né, que acompanham vocês, né? A história do gestalterapeuta. E a primeira pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é: o que é o manicômio para você? E como vidas psicóticas participam da sua vida? Eu acho duas perguntas muito interessantes e importantes de serem feitas, né? Porque a lógica manicomial, ela se atualiza, né? Na vida em sociedade, né? E ela não nasce com manicômio em si, né? A gente precisa lembrar, né, que a gente vive no Brasil, que tem um passado escravagista, né? E eu costumo dizer que o Brasil ele é fundado na clínica da aflição, né? Ele é fundado nessa experiência que encarcera, que mata, que exclui, que retira a humanidade das pessoas, né? Então, o que é o manicômio para você? E como vidas psicóticas participam da sua vida, né? Então, qual foi o seu primeiro contato, né, com a experiência psicótica, seja no seu próprio corpo, seja no seu bairro, seja, enfim, na vida mesmo, né? E atualmente, como que vidas psicóticas estão próximas ou estão distantes de você, tá? Então, deixo aí para pensar. É, os meus motivos, né? Acho que já o meu afeto já me revelou, né? Eu me emocionei no comecinho da minha fala. E aqui eu trago, né, esse conceito de lugar de fala, que nunca se pretendeu silenciar ninguém, né? Mas que a gente se situe, se localize, né? A partir dos nossos lugares existenciais de anunciação, né? Então todo mundo pode falar sobre tudo, né? É,
re- se responsabilizando, se comprometendo com as devidas contingências, né? Então, eu sou um corpo que experimenta as psicoses. E essa nomeação é uma nomeação que eu sempre soube que eu era diferente, eu sempre soube que eu era estranha, mas os nomes eles demoram para chegar, para organizar a nossa experiência, sobretudo para as pessoas que são periféricas, que são pobres. Eu venho de uma família muito humilde, então eu sempre experimentei, mas não sabia que experimentava, né? E tem um histórico familiar, na minha família tem andarilhos, né? Tem pessoas em situação de rua, né? O meu próprio pai é uma pessoa que também experimenta ajustamentos psicóticos, né? Então, a psicose, ela sempre me assustou, né? Ela sempre esteve aqui comigo, né? Seja a partir das minhas próprias sensações, seja a partir daquilo que eu avistava. No meu bairro também tinha os loucos, né? Os doidinhos do bairro também tinha essas pessoas, né? Então a minha vida, né, é uma vida de exclusão, de banimento, de muito desamparo, né? Porque não tinha como nomear, tampouco cuidar, né, dessas experiências, né? É, e, só que eu não fico psicótica o tempo todo, né? Então, quando eu estou fazendo ajustamentos fluidos, né, e ajustamentos neuróticos, assim como todo mundo, eu também sou convocada a confirmar um lugar, né, a confirmar um ser, um estar no mundo ideal, né, esses papéis sociais que a gente é convocado a performar e a cumprir, né, para ter um lugar, né, mas minha vida sempre foi passar por situações vexatórias, né? Situações onde eu era taxada de ridícula, de estranha, né? Isso desde sempre, né? Tanto na minha família quanto nos lugares da minha comunidade, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque eu acabava ficando num não lugar, né? E todo não lugar, ele é um problema, ainda que a gente possa construir resistências, né? A gente precisa ter o não lugar como um problema, porque eu não era louca, né? Que estava louca o tempo todo, mas também eu não atendia as conformações, as conformidades, né? Então, quando a gente pensa a loucura, né, a gente vai pensar nessa pessoa, né, que está bastante excluída mesmo, destituída das suas capacidades políticas, e também na figura do excêntrico, né, quando essa pessoa possui um acesso financeiro, né, então é a pessoa excêntrica, né? Aí ela vai ser artista, aí ela vai ser cientista, aí ela vai ter possibilidades, né, de encaixe para a maneira como ela ajusta, né? As pessoas negras, pobres, as pessoas dissidentes, elas vão ficar, né, à margem, né, ali na rua da amargura mesmo. E quando a gente vai olhar o que a gente considera como saúde, eu sei que a Gestalt terapia já nasce rompendo com isso, já nasce como uma crítica sobre isso, mas a sociedade olha a saúde para aquele que é saudável, aquele que está produzindo, aquele que está namorando, aquele que está tendo filho, aquele que está comprando, né? Então, a gente tem um problema aí, né? Porque eu não tinha um lugar, né? Que é um problema social, mas que também é um problema formativo, né? E é nesse ponto que eu quero falar com vocês, né? Porque as notícias que eu tenho, e aí não vou generalizar, né? Porque as universidades elas têm se atualizado, mas a minha formação, ela foi uma formação onde a gente só via, né, a questão da psicose, da loucura, quando a gente ia estudar a luta antimanicomial, né, e os dispositivos de saúde, né, como o CAPS e a rede, né, de saúde e atenção psicossocial, né? Só aparecia nesses momentos e depois não aparecia mais, né? Então, eu trago a pergunta, né? Como que nós nos ocupamos
das psicoses, né? Porque as psicoses, elas são formações criativas, né? Que estão impressas nas relações, no cotidiano das relações, e não só das relações sociais, como principalmente, né, do nosso ofício, né? Das relações terapêuticas, né? Então, a minha realidade foi, né, na clínica escola, né? Como que era o modus operandi quando chegava, né, algum caso, né, algum pedido de ajuda para pessoas que se ajustam na psicose? Era imediatamente encaminhar, né, pro CAPS, né? Então, a minha intenção é fazer rodar a palavra, né? Porque eu acho que isso tem se expressado bastante, né? No que eu escuto dos alunos e de colegas de profissão. Então, um panorama histórico nas sociedades, né? Os corpos indesejados são excluídos, presos, ceifados, né? Então, tem um depósito para higienização da cidade, né? As pessoas são eliminadas, especialmente as pessoas que não atendem às exigências hegemônicas, tampouco respondem ao interesse do sistema capitalista. Então, quando a gente vai pensar a saúde mental, a gente necessariamente precisa falar sobre racismo, LGBTfobia, capacitismo, patriarcado e todas as dimensões, né, que refletem as colonialidades, né? Um panorama teórico, né? As formas psicóticas são então excluídas da rotina da vida, né? E como que é essa frente de ensino, né, na nossa formação? Então a gente tem uma ampla desqualificação, né, das alucinações, dos delírios, da loucura. E a luta antimanicomial aparece muito vinculada às instituições, às políticas públicas e não encontra espaço, né, para acolher e pensar essa dissidência que tem uma passabilidade, né, por uma inteligência social e que não performa, né, estereótipos do senso comum a senso da loucura, que é o meu caso, né? Eu tenho uma grande passibilidade ali porque eu tenho uma capacidade, né, de construir identidades a partir da inteligência, é, mas tenho, né, uma vulnerabilidade aí afetiva importante. É, e aí a gestalt terapia, ela traz isso com ela, né? Ainda que seja uma abordagem crítica, né? Porque ela é jovem, ela nasce num tempo histórico onde a psicose, né, não era uma questão para os terapeutas, era restrita aos hospitais psiquiátricos, né? E só com o advento dos movimentos políticos, né, que a loucura é deslocada dos hospitais para ser pensada no campo das psicoterapias, né? A gente endossa esse movimento, entretanto, né, tem pouca discussão na Gestalt terapia sobre isso, né? Então a gente vai olhar no livro fundador, né, tem algumas pistas, né, que Goodman escreve, né, que diz sobre uma vulnerabilidade da função ato. Pels faz alguns comentários que eu trouxe aqui para vocês. Eu não vou ler, mas depois eu coloco esse material por causa do tempo, tá? Disponibiliza esse material, mas ele faz comentários que ele não tem nada a dizer sobre isso, que ele até está fazendo pesquisas, né? E espera chegar em alguns resultados, e a gente está esperando esses resultados até hoje, né? Ele prometeu tudo e não entregou nada. Então, eu trago aqui algumas possibilidades, né, no sentido de noções clínicas para a gente conhecer quem ainda não conhece, né, e para fortalecer, engajar ainda mais quem já está inserido e já trabalha com isso, né, e fala, né, também pela psicose, né. Então, sempre quando a gente vai estudar aqui no quilombo gestáltico, né, a gente faz esse panorama, o que diz a norma e o que diz a dissidência, né? Então, a normalidade para nós é a neurose, né? O que se coloca enquanto normalidade são formas neuróticas de vida, né? Então, tem uma captura aí, né, do sistema econômico, né, e político, né, a partir da nossa dessensibilização, né, da retirada de potência do nosso ato. Mas tem as dissidências, né, que formulam uma outra noção, né, para a gente olhar para o sofrimento. Então, o sofrimento ele deixa de ser um fator químico biológico para ser um sintoma que vai denunciar o modo de gestão da vida,
né? Então a gente não pode ser ingênuo, né? A gente precisa olhar para a vida como formas políticas também de gestão, né? Aí eu trago Franz Fanon, que é uma dissidência, né? Acredito que vocês já conheçam, né? E ele vai dizer que o louco é aquele estranho à sociedade, né? Em Gestalt a gente fala que o louco é esse estranho ainda mais estranho, né? Aí tem aqui na Gestalt terapia, né? A gente defende que tudo vem da relação, né? Então não é uma estrutura, né? A gente não a gente faz psicose, mas não faz psicose o tempo todo, né? São eventos apoiados, né, no campo. É, e são eventos sociais. Kevin, eu tenho quanto tempo? Não tem mais tempo. Ai, não tem mais tempo. Então deixa eu só fechar, desculpa. Não, É, imagina, mas pode ir mais uns 5 minutinhos, Gi, para você ai, tá concluir também, que a bom. gente tá correndo, tá bom? Gente, o tempo voa. Tô parecendo aquela atriz que não vai vir um nome agora. O tempo voa, mas enfim. Então, a psicose, elas são eventos, né, apoiados, né, num contexto, né? E o campo, né? A gente trabalha a partir das relações de campo. O campo em relação à psicose é sempre hostil, né? Infelizmente é isso que predomina. Então, o problema para a gente não é a psicose em si. A psicose não necessariamente é uma doença ou um sofrimento, né? É uma forma de fazer laço social. O problema para a gente é a falência social, no sentido de que não deixa a psicose acontecer, né? Então, se a psicose não pode se efetivar, não pode se articular, né, ela entra em falência e aí nós temos o quadro de surto psicótico. Então, a gente precisa diferenciar o que que é psicose e o que que é surto, né? E aí eu trago aqui para a gente pensar esse caminho de sermos cúmplices, né? Então, como que a gente pode defender para que a psicose possa acontecer com colaboração do meio? É, então, aqui eu trago, né, o que são as psicoses, né? São formas de experimentação do mundo, né, em modos de responder às demandas do outro social, a partir do laço intersubjetivo, né? Para a gente não existe subjetividade encapsulada, né? Sempre um laço intersubjetivo que vai se configurar na fronteira de contato e são experiências de espanto, né? São experiências bizarras, esquisitas, que nos assustam mesmo, né? E aí os autores que eu sigo, eles vão defender, né, que a psicose é um resultado das ações de ego, que ego responde a partir de um fundo que não se apresenta, né? O fundo ele está desarticulado. Então os assentamentos eles podem estar ausentes, falhados ou em excesso, né? Então aqui tem uma diagnose, né, uma hipótese, né, do que gera a psicose, né? Então, aqui são as experiências de contato, né? Que a gente pode ter pelo menos 6, né? Então eu não faço psicose o tempo todo, né? Eu tenho também experiências fluidas, eu também faço neurose, né? Eu também banalizo, eu também tenho minhas perversões. É, e aqui eu trago esse comentário, né, que ele vai dizer: na maior parte do tempo, caso não estejam vivendo um estado de surto, os sujeitos da psicose respondem tranquila e produtivamente às demandas por inteligência social, né? Então pode frequentar a escola, ele pode ter uma profissão, ele pode aprender, né, se emocionar, se responsabilizar. E, em algum sentido, podemos dizer que esses sujeitos estão fixados na realidade, né? Então, a gente não acredita que o psicótico ele rompe com a realidade. Na verdade, ele se fixa, né, na realidade, para lidar com a função id que não se apresenta, né? E aqui eu já estou terminando, né? Eu trago uma proposta de atenção gestáltica, né? Que a gente pode atuar enquanto na dimensão ética, política e antropológica. Ética como clínicos, como analistas da forma, então a gente vai dar acolhida, né, a esse estranho, ainda mais estranho. Política, porque o trabalho com a psicose é sempre psicossocial. A Gestalt terapia tem uma proposta radicalmente, né, e originalmente psicossocial e antropológica, né? Quando a gente atua enquanto cuidadores, né,
desse lugar de humano, das identidades, dos lugares sociais que são possíveis, né, como formas de vida. Os autores vão dizer que o ideal, né, é a pessoa ser acompanhada por um clínico e por um acompanhante terapêutico, mas ele também diz que o gestalterapeuta ele pode desempenhar tanto cuidado ético, político, antropológico, desde que não seja ao mesmo tempo, né? Isso é importante porque não são todas as pessoas que podem pagar dois profissionais, né? Então, eu acho importante a gente aprender sobre isso, né, e conseguir fazer as mediações possíveis. Aqui eu trago as categorias para a gente fazer diagnóstico, então tem o ajustamento de busca, né? Que a função ID não se apresenta, né? Então a pessoa vai isolar, preencher ou articular, né? Então vai ter os comportamentos de isolamento, de alucinação, de delírio, as identificações positivas e negativas, que a gente pode discutir os fenômenos, né? Que a psiquiatria, por exemplo, vai chamar de bipolaridade, tá? Então aqui eu trago só a título de curiosidade para vocês conhecerem, tá bom? E aí, já fechando, né, eu trago o Rashid e a Lineker, né, que eles vão dizer que a coisa na Terra tá tão trágica que a gente inveja o passarinho no voo, né? E que faz falta um toque, mas não esse toque do celular, né? E para a gente ter, né? Eu tiro isso, né? Para pensar a minha existência, os meus motivos, né? Que a humanidade anda em modo silencioso, né? Então que a gente não fique em silêncio em relação às psicoses, né? É muito comum é, terapeutas falarem: ah, eu não atendo psicóticos, eu não trabalho com a psicose, mas a psicose ela não está só no CAPS, ela não está só nas ruas, né? Ela chega no consultório também, né? Então é isso, obrigada. Gente, eu fiquei muito nervosa, porque é a primeira vez que eu falo disso publicamente, né? De um jeito organizado, né? E é muito bom falar. Então, eu dedico isso a todas as pessoas que vivem o que eu vivo e que não têm essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Gi, parabéns. Foi excelente. Obrigado por compartilhar um pouco da teoria, mas também um pouco de você, né? E como que tudo isso se aplica. Gratidão. Vou passar para a Elô agora. E, gente, vão formando aí as perguntinhas de vocês. Caso vocês tenham dúvida aí do que a Gi trouxe, curiosidades, enfim. Pessoal que está aí com a Val, pode ir mandando aqui no chat, tá bom? Bom, a gente... Eu não sei se a gente faz a apresentação de novo, Flaviana, do rapidinho, antes da Elô falar, que acabou entrando gente no meio do percurso. Vai lá. Fazer a apresentação novamente. Primeiro, eu queria agradecer a Gisleide. Ficaria aqui mais horas escutando. Que pena que foram só 25 minutos. Realmente ia poder ter mais de você aqui. Deixa eu fazer a apresentação novamente, gente, porque não estava gravando e novas pessoas entraram. Lembrei também que eu não falei de onde eu estou. Eu sou do Rio, sou do subúrbio do Rio, sou carioca, falo do Rio de Janeiro. Deixa eu falar para vocês agora. A gente está no terceiro seminário de Desconstruindo Fronteiras, Tudo é Política Pública, Interseccionalidade e Gestalt Terapia. Esse seminário é uma iniciativa da Associação Brasileira da Gestalt Terapia e Abordagem Gestáltica, e foi construído coletivamente pelos núcleos temáticos. Ele tem como proposta construir um espaço de troca com o objetivo de fortalecer e estimular a interseção entre as políticas públicas e sociais da gestalt terapia e abordagem gestáltica no Brasil, ampliando as fronteiras das articulações teórico-práticas em uma interseção com a saúde, questões étnico-raciais, de gênero, sexualidade, terra e território. Agora, passo a palavra para você, Heloísa. Tá contigo, Elo. Obrigada. Oi, oi, gente, boa noite. Deixa eu só colocar o tempo aqui para eu não me perder também. Bom, boa noite para todo mundo. Eu também estou muito nervosa, Gi.
É a primeira vez que eu falo com esse tanto de gente, mas também é a primeira vez que eu falo da temática que eu venho falar hoje, que eu coloquei como título, um título meio escondido, talvez, mas que vou falar de uma atuação de uns 2, 3 anos para cá, que é presença e escuta em territórios de risco, o que é possível para a gestalterapia. Antes, né, me autodescrever, eu sou Heloísa, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos ondulados, estou com um brinco de palha, um par de brincos de palha na cor bege, e um vestido de alcinha com alguns detalhes em flores azuis. Estou de óculos e batom vermelho. Eu falo com vocês de Santarém, no Pará, e, voltando para o título, né, presença e escuta em territórios de risco, que é possível para a gestalterapia. Eu coloquei esse título quando eu estava falando com Flaviana sobre como colocar, porque eu vou falar do meu atendimento com população ameaçada de morte, que é uma prática que eu venho, né, construindo e nesses últimos anos, né, na minha prática clínica. E eu falei para a Flaviana que era a primeira vez que eu falava disso, né, publicamente, e eu não poderia, por medidas de segurança, inclusive, colocar diretamente que eu ia falar sobre, essa prática. Então, trouxe para vocês, alguns dados, importantes para começar, iniciando um pouco a minha fala, mas antes disso, eu sempre faço essa fala inicial me apresentando porque o que eu venho falar para vocês hoje aqui também é de território. Então, eu sou uma mulher da Amazônia, eu sou do Pará, e eu sempre gosto, para quem já me viu falar, tem algumas pessoas de conforto minhas aqui, então já me ouviram falar disso, né? Eu sou uma pessoa das águas doces, então eu gosto de me apresentar sempre dizendo por quais rios eu atravessei e quais rios me atravessam. Então, o rio da foto esquerda acima é o rio que passa no meu país, chamado Óbidos, que é a minha cidade, que fica no interior do Pará, no oeste do Pará, que é a parte mais estreita e profunda do rio Amazonas, e eu sempre falo isso e sempre me apresentarei assim. Foi aí onde eu nasci, nesse pedacinho de terra, onde o rio se faz mais estreito. Saí de Óbidos para ir para o rio Guamá, o rio abaixo, que é o rio Guamá, que passa em frente em Belém. Em Belém me tornei psicóloga. Depois disso, eu atravesso o Pará novamente e vou para esses rios aqui na foto à direita, em cima, que é Santarém, que é a cidade de onde eu falo com vocês hoje, que é onde o rio Amazonas, que é o meu rio, se encontra com o Rio Tapajós, né? Então é aí, inclusive, que vai ser o encontro Norte-Nordeste de Gestalterapia ano que vem, venham. E abaixo, o rio abaixo, é o Rio Jari, que fica no Amapá, né? E esse lugar especificamente na cidade de Laranjal do Jari, que é a divisa entre o Pará e o Amapá. Eu trabalhei lá por um tempo e também me fiz psicóloga lá, trabalhando na atenção primária à saúde. Então, eu gosto de me apresentar assim, porque quando eu falo de pessoas ameaçadas de morte, eu estou falando de pessoas que estão sendo ameaçadas de morte porque lutam por seus territórios, lutam por seus rios, lutam por suas terras, por suas águas. E eu venho falar da minha prática clínica, né? Individual, mas nem tanto, com essas pessoas. Pode passar. É, E aí eu proponho aqui com vocês refletir sobre o atendimento psicológico, né, a partir da gestalterapia, a essas pessoas que vivem um contexto amazônico, onde há prevalência de conflito de terra, enfatizando a importância sempre de um atendimento situado no território, né, pensando nas vidas possíveis de serem vividas aqui num cenário de violência estrutural. Então, eu tenho falado isso há algum tempo, né, que a minha proposta é amazonizar a gestalterapia, né? Mas quando eu falo de amazonizar a gestalterapia, eu não estou falando de inventar uma nova gestalterapia, porque não dá, né? A gente já tem uma base muito fortalecida e muito rica teórica. A ideia é pensar uma gestalterapia que pise no chão do território que eu piso.
né? Uma gestalterapia que é possível de ser feita aqui. Pode passar. Eu trouxe alguns dados para vocês, e aí os dados que eu vou utilizar nessa apresentação, isso aqui é muito importante, são dados do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da Comissão Pastoral da Terra. Então, são dados muito sérios e que são feitos, assim, de uma maneira muito competente pela Comissão Pastoral da Terra, que foi fundada na ditadura militar, é um braço da Igreja Católica no Brasil, e é a Comissão Pastoral da Terra, em articulação com a CPT que eu faço esses atendimentos. Pode passar. Então, eu trouxe alguns dados, né? Esse dado de 2023, o Pará é o estado mais violento quando se fala de trabalhadores rurais e quando se fala de conflitos no campo no Brasil. Pode passar. Eu trouxe rapidamente alguns dados, esses dados são do ano passado, nós tivemos 13 assassinatos ano passado. Desses 13, 5 eram lideranças indígenas, principalmente, seguidos de lideranças sem terra, tá? E o Pará ocupa aí, como vocês podem ver, o primeiro lugar com 23% das mortes no Brasil. Pode passar. Quem causou os assassinatos? Fazendeiros, outros, sem informação e empresário. Pode passar. Nos últimos 10 anos, eu acho esse dado muito interessante, aí a gente não vai se ater tanto, mas a quantidade de assassinatos de lideranças e pessoas, né, em situação de luta pela terra no Brasil, tá? Então, ali de 2016 a 2018, como vocês podem ver, 2015, na verdade, a 2018, a gente tem um grande aumento. Aí a gente vem depois por uma redução, que a gente pode avaliar de várias formas essa redução, não como a redução do índice de violência, mas talvez com a redução da notificação. A gente tem a pandemia também, enfim. E aí esse número volta a aumentar em 2022, e a gente também pode pensar em maior notificação, em maior olhar para isso, enfim. Pode passar. Aí a gente tem o assassinato a lideranças, também com números muito grandiosos, assim, muito também nos mesmos períodos, né? Obviamente que isso é, vai mudar, né? A partir desse período, pode passar. Aí a gente tem o assassinato por gênero, maioria homens, mas também atendo mulheres ameaçadas atualmente. Pode passar. Assassinatos por região, e aí vocês percebam, né? A região norte ocupando aí a maioria, seguido do Nordeste e depois Centro-Oeste, né? Dentro dessa perspectiva dos 10 anos, então eu ocupo e falo de um território que mais mata pessoas em conflitos de terra. Pode passar. Assassinato, a maioria sem terra, seguido de indígenas, poceiros, quilombolas, assentados, trabalhadores rurais e outros. Pode passar. Esse daqui eu já falei, né? Que é quem causou. Pode passar. Aí eu chego no meu público, né? Nos últimos 10 anos, a ameaça de morte foi o que ocasionou maiores vítimas, né? Aqui na região, no Brasil em geral, mas na região que eu moro, e aí tem outras, né, formas de violência também. Então vocês podem ver que a ameaça de morte ocupa um grande square nesse gráfico. Pode passar. Ameaça de morte, tentativa de assassinato e assassinato consumado. E aí vocês podem ver aqui, isso aqui é no Pará, tá bom? 2024, 68 pessoas ameaçadas de morte, seguido de 8 tentativas de assassinato e seguido de 3 assassinatos. Pode passar. E aí, nos últimos 10 anos, 395 pessoas foram ameaçadas de morte no Pará, 94 pessoas foram vítimas desse assassinato e 131 pessoas foram vítimas de tentativa de assassinato. Pode passar. E aí eu deixei o QR Code para quem quiser acessar. Esse QR Code vai dar direto no site da CPT, onde todos esses dados estão lá esmiuçados, tá? Pode
Pode fechar. Dito, né, tudo isso, eu achei assim fundamental apresentar esses dados exatamente para. Vocês estão me ouvindo? Exatamente para vocês saberem de qual lugar eu falo, né? Eu sou uma mulher negra que tem muitos privilégios, tive muitas oportunidades, não tenho familiares ameaçados de morte. E venho para Santarém, sou daqui da região e tudo mais, volto para Santarém, nunca pensei em trabalhar com esse público. E aí eu chego em Santarém, há 2 anos atrás, uma pessoa que eu conheço, que trabalha na CPT, pergunta se eu conseguiria atender uma mulher ameaçada, eu falei que sim, e desse atendimento outros vieram, né? Comecei a ameaçar, ameaçar, meu Deus, comecei a atender outras pessoas ameaçadas, né? Que não são do território de Santarém, são de uma outra cidade que tem outros assentamentos e comunidades indígenas. Dessas pessoas que eu atendo, 3 são indígenas e uma pessoa não indígena. Então, por que que eu acho importante trazer esses dados, né? Porque a gente está falando de uma gestalterapia situada, a gente está falando de um campo, né, vivencial de conflitos intensos, sociais, ambientais, políticos, de exploração ilegal de terra, de tudo, de vulnerabilidade de populações tradicionais e ribeirinhas, de avanço do agronegócio, hidrelétricas sendo construídas, de corpos sendo ultrapassados e atravessados por aquela boiada que deixaram passar há muitos anos atrás. E aí é importante a gente reconhecer esse espaço, esse território, não apenas como um espaço geográfico, né, desse espaço que eu estou falando há muito tempo aqui, mas como uma dimensão existencial, relacional e política. Então, quando eu falo de território amazônico, eu estou falando quando eu me apresento falando de quais rios eu sou, por onde eu passei, eu estou falando da minha existência. E quando eu atendo as pessoas ameaçadas, eu estou falando de existências e de corpos que estão precisando lutar por uma casa e por um corpo, né? E aí, quando a gente fala de saúde mental dentro desse movimento, a gente precisa pensar lá, eu trago muito a ideia do Martin Baró, por exemplo, que ele traz a ideia de que não dá para a gente pensar uma saúde mental de dentro para fora, a gente precisa pensar uma saúde mental de fora para dentro, né? Que é basicamente a gente entender a relação organismo-ambiente, que a gente tanto fala na gestalterapia. E aí, imaginem, né? Quais os impactos para uma pessoa ameaçada de morte de continuar vivendo no seu território? Quais os impactos de uma pessoa que está ali dentro da sua casa, vivendo sua vida, plantando, enfim, caçando, pescando, e essa pessoa é ameaçada o tempo todo. Não pode mais sair, não pode mais ter uma vida, né? E aí, na gestalterapia, a gente considera a ideia de satisfação de necessidades necessárias a um funcionamento saudável, né? E aí eu questiono, como é que a gente vai satisfazer necessidades quando não é liberdade? E aí, no território do qual eu apresento para vocês, satisfação de necessidade se torna tarefa árdua para essas pessoas. Eu vou satisfazer quais necessidades, né? Eu tenho direito a essas necessidades. E aí, atendo essas pessoas dentro dessa perspectiva gestáltica de campo enquanto lugar de experiência, enquanto lugar onde a subjetividade é construída. São pessoas que entendem o território como parte do seu corpo, né? Quando a gente fala relação organismo-ambiente, gestalticamente falando, e entende a relação dessas pessoas com o campo, entende a relação dessas pessoas com o território, a gente está falando de pessoas que não estão, como diz o Krenak, tudo é natureza. Não estou eu aqui e o território ali, é tudo junto, né? É o meu corpo. E aí, quando a gente fala desse sofrimento aqui, a gente está falando de um fundo comum, coletivo de experiências, a gente está falando de um território que influencia, um território que molda, uma territorialidade que influencia as nossas existências. E aí, o que é importante, né? Como é que eu vou fazer uma psicoterapia gestáltica sem escutar o corpo, não silenciando esse corpo, entender o sentir desse corpo nesse mundo que mata, nesse mundo que aflige, nesse mundo que não permite existências de pessoas que estão ali defendendo seu território.
E aí eu entendo e tenho entendido, né, dentro desse contexto, que a necessidade, talvez minimamente satisfeita, é a necessidade de liderar uma luta. Mas essa necessidade de liderar uma luta, ela só acontece porque o campo está ali o tempo todo solicitando essa luta, né? E aí, imagina, né? Eu tenho minha identidade atacada, eu tenho meu corpo, território atacado, e atualmente eu preciso lutar para que esse corpo não seja assassinado, violado, violentado, escravizado, né? A Gi falou uma coisa, né, que eu anotei aqui, que ela fala, o Brasil é fundado na clínica da aflição. E aí eu tinha, né, nos meus pensamentos, eu tinha colocado aqui, e continua sendo desenvolvido na mesma clínica. Então, quando eu falo de pessoas ameaçadas, eu estou falando desse afastamento da condição de ser, que é lá do Misery, que é lá da Clínica da Aflição. PHG já falaram isso lá no livro, né? E aí, quando eu falo de necessidade de luta, nessa luta se perde a condição de ser saudável para liderar. Então, é aflição de manhã, de tarde e à noite, né? Então, quando a gente fala sobre isso, eu estou falando de pessoas que perdem suas liberdades, que perdem seus convívios familiares. Eu escuto medo, eu escuto vergonha, indignação, impotência, e a minha humanidade é solicitada a todo tempo. Porque eu estou falando de uma clínica da aflição, mas também estou falando de uma clínica da necropolítica, de um Estado que mata, né? De um Estado que não permite que essas vidas sejam vividas, né? Um Estado que banca o agronegócio também. Então, eu não tenho como pensar uma gestalterapia situada nas Amazônias sem esses atravessamentos da necropolítica, sem pensar que os modos de existência dessas pessoas são permeados por resistência, mas também, e aí a ideia da potencialidade, né? Por potência coletiva, né? A coletividade. O cuidado dessas pessoas não é só meu, não é só a CPT, é um cuidado coletivo também. E eu preciso estar presente nesses territórios com o meu corpo, com os meus afetos, respeitando o ritmo dessas pessoas, reconhecendo os limites da minha atuação. E aí, como é que funciona a minha atuação rapidamente? Eu atendo online, essas pessoas não vão no consultório, porque eu estou falando de pessoas ameaçadas, então o meu espaço de acolhimento, eu preciso ter cuidado, inclusive, para não patologizar estratégias de sobrevivência. Então, quando a gente fala de pessoas que se isolam, de pessoas que têm medo, de pessoas que desconfiam, eu não estou falando de uma patologia, eu estou falando de uma estratégia de vida, eu estou falando de uma estratégia de sobrevivência nesse mundo. E aí, eu atendo essas pessoas de modo online. Eu já precisei parar o atendimento porque a ronda policial chegou. Eu já precisei falar com o policial para eu dizer para o policial quem eu era, né? Quem era essa pessoa que estava online ali. Os atendimentos, né, as pessoas sempre estão em casa ou perto do barracão. Essas pessoas vivem em comunidades assentadas, comunidades indígenas de uma outra cidade. Eu não atendo população ameaçada de Santarém, mas eu tenho uma outra amiga, gestalterapeuta daqui, que é uma mulher indígena que está fazendo o atendimento das populações daqui. E aí um ponto muito importante para a gente pensar, políticas públicas, né? Para começar a me encaminhar aqui para o final. Essas pessoas não conseguem ser atendidas nas políticas públicas da cidade onde elas moram, porque é uma cidade garimpeira, né? Conhecidíssima aqui na região por ser uma cidade garimpeira, e os profissionais que atuam nas políticas públicas, CAPES, CRAS, dentre outros, alguns são familiares de quem ameaça. São familiares dos fazendeiros, são familiares dos garimpeiros. E aí são esses atravessamentos também pessoais, individuais, que acabam caminhando lado a lado. Porque no início, quando essas demandas começaram a chegar, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Né? Por que que essas pessoas estão precisando de CAPES, algumas, né? Essas pessoas estão precisando, por exemplo, de um benefício específico. Algumas dessas pessoas não estão
sendo atendidas pelo programa de proteção a defensores de direitos humanos, porque a psicóloga não dá conta de atender o Pará inteiro. E aí a gente descobriu, né, que algumas pessoas que atuam nas políticas públicas têm ligação com os ameaçadores. E aí eu entro, agora sim, para finalizar, para um lugar de confiança e de desconfiança. A gente fala muito na psicologia do vínculo, do cuidado, sabe aquele lugar seguro, aquele clichê que a gente utiliza na psicologia? Este é um lugar seguro. E aí, como proporcionar um lugar verdadeiramente seguro para alguém que está com a vida ameaçada? E talvez esse seja o meu maior desafio, né? Porque para essas pessoas confiarem em mim, eu não basta só eu ser competente, não basta só eu entender de figura de fundo, de campo, de contato. Essas pessoas querem saber, às vezes, o meu posicionamento político. Essas pessoas querem saber se eu sou a favor do agronegócio. Isso impacta, né? Já tive pessoas que perguntaram quem eu votei nas últimas eleições. E eu acho isso super válido, porque a gente está falando de relação organismo-ambiente, né? Aquela relação que a gente pauta na gestalterapia o tempo todo. Então, assim, eu não atendo por motivos de segurança. Algumas dessas pessoas já moraram aqui, então o nosso acordo era essas pessoas não irem no consultório, né? E eu não ir até elas, né? Exatamente por questão de segurança. E aí eu trago isso aqui para vocês com muito cuidado, com muito carinho, né? Quem tiver alguma dúvida depois, né? 20 minutos é muito pouco, mas eu fiz questão de usar 10 minutos para mostrar dados, porque eu acho que a gente precisa falar de campo e a gente precisa falar de uma gestalterapia que pise no chão, né? Uma gestalterapia que de fato esteja situada nos territórios, sejam eles quais forem. Então, a gestalterapia que eu trago para vocês é a gestalterapia de um pedacinho das Amazônias que eu tenho feito aqui. Ela não é a única, tem um monte ou de outras aqui, né? Então, que a gente consiga pensar, e no meu território, como é que eu tenho situado a minha prática? Muito obrigada. É isso. Eu ainda estou nervosa, mas já deu uma melhoradinha. Arrasou muito, parabéns pelo tema. Muito provocativo, né? A gente sair da nossa caixinha da teoria, né? Porque o que você provoca e aí? O que esse corpo faz? Como que a gente reage a esses questionamentos, né? Que a clínica, por muitas vezes, ensina que a gente tem que ser uma pessoa neutra, entre aspas, aqui, né? Então, se pergunta de política, você tem que pensar se vai responder da política, né? Mas no seu contexto faz todo sentido para saber se é seguro para ela, né? Então, parabéns, parabéns, parabéns. Elô, quero te agradecer também, que fala importante numa semana que a gente tem uma PL da devastação passando, que medidas de licenciamento vão ficar mais frouxas, então mais problemas Mais, nesse tema. mais Não, ameaças. não tem como fazer uma gestalt terapia sem estar com os pés na realidade e entendendo o organismo ambiente. Muito importante sua fala, muito obrigada. Obrigada também. Agora, Leonardo tá com a fala. Vou projetar. Você projeta o projeto? Você pode projetar para mim, me ajudar? Claro. Só vou me apresentar antes. Boa noite. Bom, me chamo Leonardo, sou aqui de Mato Grosso do Sul. Hoje tenho cabelos curtos, ondulados, tenho a pele marrom clara, estou num fundo cinza, vestindo uma camiseta verde, um colete com cinza com alguns elementos geométricos. Bem, sou uma bicha aqui do Pantanal e me autodenomino não binário e estou aqui muito feliz com esse convite de poder dialogar com vocês na noite de hoje
E a partir disso, vou fazer a leitura aqui do slide do meu tema. Então, Seminário Desconstruindo Fronteiras, tudo é política pública, interseccionalidades e gestalt terapia. E a partir disso eu pensei no tema ser na fronteira por outras lógicas de viver, de afeto e contato. Quando eu pensei esse tema, eu acho que a proposta era uma outra proposta e a coisa foi se transformando. Também quero falar do nervosismo. Eu penso que esse nervosismo também comunica as dificuldades que é ser um corpo negro dentro de uma academia, dentro de uma produção de conhecimento, de ser um corpo dissidente. E esse nervosismo também fala de uma vontade de me envolver mais e também esse território ser um território possível para mim. Então já vou me situando vocês também do que estou sentindo e de quem sou. Eu sou filho do Paraguai também. A minha avó materna, ela morava a duas quadras do Rio Apa, que faz fronteira com o Paraguai. Meu pai era um homem negro carioca, então eu vivi essas fronteiras também com o Atlântico, e tudo isso vai me formando enquanto pessoa, enquanto ser no mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas fronteiras e esse espaço de fronteira também, que é uma fronteira que atravessa sexualidade, que atravessa espaço territorial, que atravessa cor, raça, e que vai formando também um pensamento e uma forma de produzir ciência, de produzir gestalt terapia, a qual eu quero compartilhar um pouquinho com vocês no dia de hoje. Eu iniciei o doutorado e no doutorado eu começo a questionar, levar esse questionamento sobre pode a clínica reencantar-se? Então, a partir de estudos da pedagogia da encruzilhada, Luiz Simas, Luiz Rufino e outros, eu vou me aproximando, reaproximando, na verdade, da minha própria cultura, da minha própria formação como ser no mundo, a partir da tecnologia da macumba, a partir da ideia de que é possível pensar a vida por outras epistemologias vivas e viventes. E com isso eu penso nessa proposta de como que a gente pode reencantar a clínica. No início eu pensei como uma cartografia e junto com minha orientadora, que me dá espaço para ser uma pessoa dissidente na academia, ela falou, não vamos pensar além da cartografia, vamos pensar Aí eu propus a ela, né? Vamos pensar nas fronteiras entre políticas de encanto e desencanto sobre os corpos. E a pergunta de pesquisa que eu faço é como pensar e produzir uma clínica brasileira mais situada politicamente em suas interseccionalidades. Então, esse é o desafio que eu venho buscando trilhar e começo agora, eu acho que desde o convite também para esse encontro de hoje, começo agora a entender qual é o caminho que eu estou seguindo, qual é essa encruzilhada. E essa imagem ela chama muito atenção para mim, porque para mim cuidado começa como a minha colega acabou de falar, com os pés no chão. Eu aprendi eu entendi o que era cuidado não na academia, eu entendi o que era cuidado com a minha avó, com as rezas da minha avó, com as rezas das mais velhas que me benziam. Então, com elas que eu aprendi. E uma das espécies de cuidado era o convite para eu descalçar os meus pés quando eu fosse cuidado. E por vezes, como eu vou falar aqui nos slides, a academia me tirou os pés. E a própria academia agora me devolve os pés. Mas essa academia que é invadida pelo conhecimento das nossas avós, dos nossos avós. É uma academia que passa a escutar o conhecimento que vem dos nossos avós, dos nossos avós, dos nossos avós. Pode passar, por favor. Então, a Gestalt terapia, ela perpassa por todo o momento que eu estou vivendo profissionalmente. Então, estou na psicologia clínica há 10 anos,
Agora começo o início na vida acadêmica como supervisor de estágio na clínica escola, supervisor de estágio na psicologia social, dentro de um quilombo aqui em Campo Grande. Eu também participo de um programa que foi um programa feito no governo Dilma e que hoje está aplicado aqui no município, chamado Programa Mulheres Mil, que atende mulheres em vulnerabilidade social. E em todas elas eu percebo o limite, que eu começo também a trazer aqui um conceito do Nego Bispo sobre envolvimento. Então, em todas eu vejo o limite entre o desenvolvimento, ou seja, eu como psicólogo sendo convidado a todo tempo, e às vezes desrespeitando o meu corpo de saber, meu corpo território, a desenvolver uma psicologia que não envolve e que não é convidada a envolver, é convidada a desenvolver. E o Antônio, o Nego Bispo, ele vai falar o seguinte: quando a gente está desenvolvendo, a gente está tirando o envolvimento. E a gente necessita voltar ao envolvimento. E eu penso que a Gestalt terapia é essa possibilidade, né? Então, nessa busca que é permeada por fronteiras, como fazer com que o envolvimento volte para as nossas mãos. Então, pode passar, por favor. Então, como eu falei para vocês, a psicologia desenvolveu meu intelecto, mas atrofiou meus pés. E foram os estudos decoloniais, pós-estruturalistas, contracoloniais que reencantam, me fazem reencontrar o envolvimento corporal e o meu reencantamento do sentir. Pode passar, por favor. Aqui é uma coisa que eu falei, eu vou juntar um palavrão aqui, e eu acho que ele é proposital, a psicologia eurocristã, patriarcal, branca, monoteísta, limita as fronteiras, as fecha, barrando tentar aniquilar saberes, viveres, epistemologias, com um belo, entre aspas, discurso de isso levar ao desenvolvimento. Então, o que a gente está vendo, inclusive, no governo Trump, né? O que a gente viu aqui no Brasil? Exatamente essa tentativa de fechar, barrar, aniquilar os saberes, os viveres que não são do homem branco, europeu, cristão. E um dos conhecimentos que mais me tem chamado a atenção é essa ideia do cristianismo monoteísta, porque isso vai definindo também como a ciência vai se produzindo a partir dessa ideia monoteísta. E o politeísmo é essa possibilidade de termos várias deusas e deuses e sermos esses deuses e deusas, né, diferente dessa ideia que vai condenando tudo que é diferente daquilo que é proposto como correto, né? E isso vai fazendo essa ideia do desenvolvimento e tirando cada vez mais povos, culturas, pessoas da possibilidade do envolvimento. Então, será então que é só de desenvolvimento que necessitamos? E quanto, enquanto psicólogos gestalterapeutas, nós ficamos sendo convocados a esse lugar de desenvolver, né? Pode passar, por favor. Então, que a Gestalt terapia não seja fixa. Isso é um pressuposto do nosso, inclusive no livro Gestalt terapia. E o bispo fala que precisamos superar o humanismo. Aqui eu quero convocá-las a pensarem na ideia de como é que, se não queremos uma Gestalt terapia fixa, como é que podemos pensar uma Gestalt brasileira em movimento? Quando o bispo fala de superar o humanismo, é na ideia de colocar o ser humano como centro da vida. Será que ainda é tempo da gente ficar colocando o ser humano como centro da vida? E quando a gente faz isso, a gente esquece de um princípio que, inclusive, é gestáltico, que nós somos animais. E esquecemos da nossa animalidade. Tão importante, inclusive, para o envolvimento, né? Pode passar, por favor.
E nisso o bispo vai trazendo um conceito que acho que é muito importante da gente começar a entender, porque a fala tá voltando para aqueles que sempre falaram, né? Então o povo negro, o povo dissidente está falando e com isso está vivendo um movimento diferente agora, está escrevendo sobre o que fala para voltar a falar. E o bispo fala que o pensamento eurocristão monoteísta ele escreve, fala muito mal e depois volta a escrever. E nós estamos nesse momento agora de onde a gente pode falar, escrever o que a gente fala, escrever o que a gente aprende com as nossas avós, porque eu tenho certeza que a avó de muitos de vocês ensinam Gestalt terapia a vocês há muito tempo, né? E como é isso na vida de vocês. E a gente pode refazer esses entendimentos, essas nomeações, a partir desse estabelecimento de uma fronteira. Então, quem fala pode escrever. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um trecho do livro de Gestalt Terapia, que fala assim: desde a invenção da escrita e da leitura, o homem é educado em meio a abstrações muito elevadas, abstrações de orientação, distantes da percepção sentida e plena de interesse, as ciências e os sistemas de ciência. Onde havia métodos, agora há metodologia. Tudo se torna objeto de hipóteses e experimentos com uma determinada distância de comprometimento. Tudo isso proporcionou um enorme aumento de amplitude de ação e poder, porque a habilidade de fixar de modo simbólico aquilo que estávamos totalmente envolvidos permite uma certa indiferença criativa. Os perigos disso não são, infelizmente, potenciais, mas manifestos. Então, a falta de envolvimento é um perigo manifesto. Isso está no Gestalt terapia. As estruturas simbólicas, por exemplo, dinheiro ou prestígio, ou a paz pública, ou o progresso do saber, tornam-se o objetivo exclusivo de toda atividade, na qual não há nenhuma satisfação animal e pode até não haver nenhuma satisfação pessoal. E, contudo, fora do interesse animal, ou pelo menos pessoal, não pode haver nenhuma medida intrínseca estável, mas somente o desnorteamento e padrões que nunca podemos alcançar. Então eu penso como a Gestalt terapia nessa proposta contracultural pode ser pensada e repensada a partir de uma proposta contracolonial. Pode passar, por favor. Aqui é um abuso que eu estou fazendo mesmo de pensar que quando a gente fala em agressividade, será que a gente não está falando de envolvimento? Então, estudando Bispo, Evaristo, Simas, Rufino, Anzaldúa e outros, penso e sinto, a agressão em si faz sentido? Pensando numa cosmopercepção, será que quando a gente fala em agressão, isso não é uma forma colonialista de ver envolvimento? Né? Envolvimento parece fazer mais sentido para mim nesse momento. Aí eu dou um exemplo muito inspirado em Bispo. Um pássaro que come um fruto não exerce uma agressão ao fruto por isso. Ele se envolveu com o fruto, torna-se um só. Num processo de vida, seria agressão também uma forma colonialista de denominar um ato que envolve, de se envolver? Então fica o questionamento e né, a tentativa de envolvê-los também na leitura de Bispo. Pode passar, por favor. Lendo o livro da Laura Pierce, aqui é uma tradução livre, o livro não é traduzido ainda, eu comecei mais uma vez em questionar a questão do envolvimento e como o envolvimento já está presente na Gestalt terapia, na minha percepção denominado de uma outra forma.
Então vamos ver o que ela fala sobre agressão, né, no caso. Pessoas educadas para a obediência cega que não conseguem pensar e agir de forma independente, com base em sua própria intuição e vontade, essas pessoas só conseguem fazer o que lhes é mandado e se tornam presas fáceis para qualquer um que assuma uma posição de liderança. Elas acreditam e aceitam qualquer coisa que lhes seja imposta com pressão suficiente, seja por meio de promessas ou pela força. Como não desenvolveram a capacidade de crítica, têm pouca possibilidade de compreender as circunstâncias sociais e políticas ou de agir com base em sua própria percepção e julgamento. São facilmente dominadas por demonstrações de forças aparentes e sucumbem à propaganda. Isso ajuda a explicar como o fascismo conseguiu conquistar tantos seguidores em tão pouco tempo, não apenas nos países onde surgiu, mas em todo o mundo, inclusive em nações com histórias, sistemas políticos, identidades nacionais e contextos socioculturais muito distintos. O que que a colonização faz com a gente? Faz a gente perder o envolvimento. E quando a gente perde o envolvimento, nós nos tornamos obedientes. E nós somos colonizados desde a infância. Então, como é que esse processo de colonização pode ser pensado, repensado a partir dos nossos próprios textos da Gestalt terapia? Então, essa é a provocação que eu estou me fazendo e faço a vocês hoje. Pode passar, por favor. Aqui ela fala: a agressividade não é apenas uma energia. Aí que é o meu interesse. Olha como a gente pode pensar o envolvimento. Prestem atenção. A agressividade não é apenas uma energia destrutiva, mas a força que está por trás de todas as nossas atividades. A força que está por trás de todas as nossas atividades, se a gente for pensar no princípio desse país, é o envolvimento. É um corpo envolvido, é um corpo que experimenta livremente. A agressividade pode ser uma resposta à falta de envolvimento produzida pela colonialidade. Estou sendo ousado, isso traz um nervosismo, mas eu espero que isso faça sentido para que a gente possa estudar mais o campo contracolonial e pensar que a nossa abordagem tem essa possibilidade de trazer esse corpo ativo na busca de um envolvimento, apesar das artimanhas da colonialidade. Então, pode passar, por favor. Povo afropindorâmico, como o nosso nego bispo fala, ladino, não é agressivo, é envolvente e envolvido. A colonização de nossos corpos nos dociliza, domestica, nos adoece e nos faz sofrer. Corpos obedientes. Quanta potência de vida não monoteísta é vista como agressividade. Pode passar, por favor. Envolvimento é circularidade. Samba, capoeira, ciranda, pemba, terreiro. Então, na tentativa, inclusive, vou falar uma coisa que me atravessa, na tentativa, às vezes, de gestalt terapeutas brancos desqualificarem, por exemplo, o momento da gestalt terapia quando ela chega no Brasil, eles começam a falar que a gestalt terapia era ciranda. Mas se a gente descolonizar isso, ciranda é um recurso afropindorâmico, é uma ciência afropindorâmica. Então, reinaugurar esse corpo chão, corpo canto, corpo movimento, corpo dança, corpo aroma, corpo estrela, constelação, corpo raiva, corpo ginga, corpo feitiço, corpo do prazer. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso desafio. Retomar o poder que eles tiraram de nós, a partir da participação na universidade. Isso é uma fala do bispo. Né? A gente precisa retomar o poder que eles tiraram de nós, a partir da participação na universidade. Pode passar, por favor.
a Gestalt terapia como terapia do envolvimento. Então, nessa proposta que eu quero começar a desenvolver agora, como que a Gestalt terapia pode ser essa terapia do envolvimento? E pensando a partir de tecnologias da encruzilhada, tecnologias da Umbanda enquanto ciência, o psicoterapeuta do campo, eu faço essa brincadeira, ele é um cavalo do campo. O campo como uma entidade a ser corporificada. E ajudar o cliente, o consulente, a se tornar um cavalo também desse campo. A perceber esse campo de vivido junto com, né, facilitar o processo ao consulente a voltar a se envolver. Pode passar, por favor. E para finalizar, eu trago a poesia que Nego Bispo citou na Praça Pública ao Quilombo, na Feira do Livro, que diz assim: lavrar palavras, germinar declamação. Escrevendo e palavreando, podemos estabelecer não um limite, mas uma fronteira entre o saber escriturado, o saber oralizado, nenhum mais necessário e ambos compartilhados. E finalizo com outra poesia da Rayane Gersen, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma mulher preta que foi a minha primeira mãe de santo na Umbanda, uma estudiosa, terapeuta, antropóloga, e ela traz essa poesia, que ela está escrevendo um livro de poesias, a qual ela me compartilhou antes do lançamento, e eu quero homenageá-la e homenagear vocês com a leitura desse poema. Composição. Sou feita de gente pobre na rua, gente mulher, pretinhos, gente trans, viadas, gente coração. São sobreviventes e vivos dentro de mim. Me atravessam as entranhas, gritavam aos quatro cantos, eram abusadas, falavam palavrões, se refestelam com brilho e gargalham quando eu erro, o bajubá. Me compus de tudo que é margem e escrevi a grandeza do nosso oceano. A partir de mim, todos são. A beleza cessa no nosso tambor, a beleza acesa no nosso tambor. Os cabelos ao vento penteados com madeiras de lei, de pau, de pique, de neca, de cona. O amor expressado na cor que desenha um mundo de sabiás, na cor que não se apequena, que grita a todo pulmão que agora é possível respirar. É fácil ver que somos vida e que nasci para reinar. Tem uma composição de chão do mundo. Parece embaixo, mas é arrimo. Axé. Obrigada, Leonardo, pela sua fala. Muito agradecida aqui por ter escutado o Nego Bispo, o poema dele, da Rayane agora finalizando. Muito obrigada. A gente vai abrir um momento para as perguntas. Quem tem alguma pergunta? Quem tem alguma colocação? Esse é o momento. Pode ser um de cada vez, minha gente.
Tão tímido, gente? Pode perguntar, abrir o microfone, levanta a mão. Se quiserem também agradecer, não só fazer pergunta, né? Que agora o espaço é de troca. Olha lá, a Laine vai iniciar os trabalhos. Eu gosto da pedagogia da Bell Hooks. A gente tem que começar por a gente. Não sou professora ainda, mas eu, né, acho que é justo. É, E aí, pensando nessa perspectiva de pedagogia, eu não tô vendo Gisley. Gisley tá aí? Ai, tô vendo agora. Desculpa, gente, é porque eu tô pelo celular e não dá pra ver todo mundo. É, E aí eu acho que vou começar contigo, Gisley, e queria fazer uma pergunta para cada um, né? Ah, Nessa perspectiva, tu como uma pessoa que se identifica com esse campo é, das psicoses, né, que vive isso também no teu cotidiano, no teu dia a dia, ah, como é que chega para ti, por exemplo, a relação com outras pessoas, estabelecimento de relação com outras pessoas que também têm a mesma demanda dentro do espaço clínico? Porque, por exemplo, eu muitas vezes me sinto um pouco angustiada quando a demanda, inclusive a. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Jean Clark Juliano traz isso, quando ela fala sobre os monstros ou os dragões que o terapeuta tem que enfrentar dentro do processo. Porque a gente não permite, né? Não permitiria, no caso, que as pessoas é, chegassem a outros espaços que a gente não pisou também, né? Então, a pergunta vai assim, então eu vou direcionar um para cada. Agora para Elo, vou por ordem. É, Elo, nesse contexto de território que disse que experiencia, que vive, e que vive com outras pessoas que estão nessa situação de risco, como é que tu faz em relação a, por exemplo, a acessibilidade de outras políticas públicas? Porque o trabalho do psicoterapeuta também é em rede, né? Só que aí, como é que a pessoa acessa a rede se existe essa complicação de fazendeiros enfim, pessoas que são familiares de fazendeiros dentro desse espaço? É, como é que se dá esse processo? Porque me parece que a vulnerabilidade para ti, enquanto profissional, né? Mas também vulnerabilidade para as outras pessoas. E aí a gente simplesmente nega o Estado e diz, eu vou salvar Salvador da Pátria? Eu acho que não, né? Mas eu queria escutar de ti. E Léo, rapaz, você tá. Sua bibliografia da noite de hoje é a minha bibliografia do TCC de Filosofia na Federal do Cariri aqui. Então, me identifiquei só não um pouco. Ah, e aí eu gostaria de escutar um pouco mais como é que tu chegou a esse espaço de referência, porque, tipo assim, parece que é uma coisa que está sendo estudada mais agora, né? Mas ainda assim, é um contrassenso aquilo que geralmente se prega, por exemplo, nas formações em gestalterapia. Fiquei aí, coloquei a polêmica para o final. Obrigada, gente. Queria agradecer muitíssimo a vocês todos por estarem presentes. Vou baixar aqui minha mão e fechar meu microfone, porque o momento é de vocês brilharem, não meu. Vou começar pela ordem que você perguntou, vou responder. Só confirma para mim, a tua pergunta foi como que eu faço para atender pessoas que também ajustam psicoticamente, né? É, eu acho que a nossa habilitação, né, passa pela forma como a gente experimenta o mundo, né? Como a gente dá a cara, né? Como a gente dá o corpo, como a gente, né? Eu fui me autorizando, me permitindo, conforme o outro me autorizava e me permitia, né? A minha história, né, foi de negação, foi de fugir, não vou olhar para isso, não sou louca. Você entra na faculdade. Escutei muitas vezes que uma pessoa psicótica jamais poderia ser psicóloga, né? E aí ai meu Deus, não podem me descobrir.
Tipo, a minha vida era essa. Eu não posso ser descoberta, meu Deus do céu. Então eu sempre fugia, né? E a pandemia, não só para mim, mas acredito que para todo mundo, obrigou a gente a olhar para coisas, né? Que a gente fugia, né? Então, assim, a minha realidade era sair de casa às 5 horas da manhã e voltar à meia-noite. Eu não olhava para casa. Então, a pandemia fez eu olhar para casa, né? Então, eu olhei os riscos que eu fazia nas paredes quando eu estava em crise, né? Então, as coisas foram vindo, né? Outras dinâmicas da vida também foram acontecendo. E eu surtei e fui revelada louca, né? Porque a minha fixação no surto foi tecnológica. É, e aí, quando eu recebi alta do hospital, assim, nossa, Léo, te escutar agora foi tão importante, assim, porque na internação, eu tive 3 surtos psicóticos nos últimos 3 anos, né? Ano que vem, mês que vem faz um ano que eu surtei do meu último surto. Esse ano o surto ainda não está pago, espero que eu não surte esse ano. E nem a força de expressão. E quando eu fui receber alta, né, a médica, eu tava procurando os meus cuidados no candomblé. Eu sou de origem evangélica, cria da Congregação Cristã do Brasil. E aí a médica falou na frente da minha família, né? Não, não é para você. Como que ela falou? Ela falou assim: eu oriento que você não continue indo no candomblé, porque o candomblé não faz bem para você. E aí isso foi bem difícil, porque a minha família, né, se opõe, né? Então eu fui buscar cuidados, né? Então eu fui estudar, eu fui dar nome para as coisas, né? Então eu recebi a tríplice visada de cuidado, né? Eu até anotei aqui, mas eu não emocionei e deixei passar, né? Então, primeiro eu fui entendida naquela função provisória e necessária da psicose, né? Que é essa acolhida ética, né? Ninguém faz ajustamento psicótico porque quer e nem faz sozinho. É o campo que se configura de uma maneira psicótica, né? Depois, as demandas foram suspensas, né? Então, todo mundo que estava me demandando ambiguamente, né, foi retirado da relação comigo. E depois o meu meio foi orientado, né, de como lidar comigo, né, a minha família, as pessoas que trabalham comigo, meus amigos, né, para amplificar essa contratualidade social que permite que a psicose aconteça, porque a psicose ela precisa acontecer, né? E depois foi feita uma geografia das microviolências que eu estava sofrendo, né, que eu estava assujeitada. Então, foi um grande workshop. Foi um grande workshop. Eu acho que a gente, né, tem que tirar lições positivas das coisas que a gente vive, né? Então, foi um grande workshop, né? E aí, o que que aconteceu? Como o meu surto ele foi publicizado, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu, né? E aí, quando eu saí do hospital, tava lá no registro, né? Ela fez lives, ela fez posts em surto. E eu, meu Deus do céu, me escondi a vida inteira. E agora, né? Acabei com a minha carreira, né? Já não é lá essas coisas. Já não é lá essas coisas. Só que a Gestalt terapia, ela é muito amorosa, né? Os Gestalt terapeutas, eles são muito solidários. Eu não sei o que teria sido se eu fosse, sei lá, de outra abordagem. Espero que encontraria solidariedade, mas o que aconteceu foi que se formou uma corrente de Gestalt terapeutas para me ajudar, né? Então, uma das coisas, né, foi eu ter notícias de que gestalt terapeutas que vivem as psicoses queriam falar comigo, mas foram orientadas a não entrar em contato para não me demandar, né? Então, eu fiquei com muita vergonha, né? Não queria aparecer, né? Tive pensamentos de autoaniquilação, não queria, né, mais estar aqui. E aí eu fui tendo notícias, né? Olha, isso que você viveu, né, pode acontecer com toda e qualquer pessoa. E tem tal pessoa que também passou por isso, né?
e que gostaria de se aproximar de você. E aí eu passei a ser uma espécie de referência, né, para psicólogas que já tiveram surtos psicóticos e que vivem a psicose, né? Então eu ganhei um lugar social que me autoriza nisso, né? Então, eu hoje atendo pessoas que vivem o mesmo sofrimento que eu, porque eu fui cuidada no meu sofrimento. Então, não é sobre você não sofrer, não é sobre você não ter mazelas, não é sobre você ter buracos, é sobre você não ter cuidado, né? O cuidado faz com que a possibilidade de vida se desloque. Então, é sobre ser cuidada na sua dor. E isso te habilita, né, a estar com outro humano, né? E também a responsabilidade, né? A responsabilidade técnica, a responsabilidade teórica, né? Então, fui estudar, fui ler Psicose e Sofrimento, né? Professor Diogo, eu saí da internação eu saio ativada da internação, né? Ele fez uma videochamada comigo, ele me explicou tecnicamente o que que aconteceu comigo, a falência dos meus ajustamentos, né? E como que esse sofrimento se deu, né? Então, função lato estava operante, né? Mas teve ali uma, uma quebra ali, né, do lugar social que eu tinha funcionava, né? Então, assim, independente de ser psicose, de ser neurose, de ser aflição, de ser, enfim, né, o nome que você quer, a categoria nominal que você queira dar, a gente está falando de dor humana, né? Então, é essa a minha defesa, né? Você é apto, você tem potencial porque você conhece essa dor na sua carne, mas antes disso você precisa ser cuidada. Depois que você estiver cuidado, você precisa ter uma implicação responsável, né? Para não projetar suas neuroses, né? Para não, enfim, é, né? Então você precisa ir atrás, né? Então o meu instrumento é a teoria do self, né? Mas você pode eleger o instrumento que você quiser, né? Então, qual vai ser o instrumental que você vai operar? Não só com aquele saber que é o saber do vivido, né? Mas esse saber técnico, teórico. Eu sou bastante rigorosa com isso, né? Então, eu acho que a clínica é um lugar que nos movimenta e nos convoca, né? Então, essas coisas chegam, não chegam à toa, né? Tem notícias ali para as coisas que você precisa olhar, né? Mas que isso seja acompanhado de um cuidado pessoal e depois de uma responsabilidade técnica e teórica com o seu fazer clínico. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço pela resposta. Eu acho que eu não mencionei depois que começou a gravar, mas meu nome é Elaine. Eu tô aqui como ABG porque eu tô como anfitriã. Falando do Ceará. Bom, seguindo a pergunta, resposta, é, a tua pergunta faz um caminho muito crítico, importante, né, para a gente pensar, inclusive, as políticas públicas aqui na região. Eu moro em um lugar onde tem várias cidades que não tem CAPS, que não tem CRAS, que não tem mesmo, assim, e é assustador, né? E lá no Jari, naquele último rio lá que eu mostrei, eu morei, eu era a única psicóloga da cidade. Eu não recomendo e nem romantizo, né? Então eu acho que é importante a gente pensar ainda nesse lugar situado, né? De que lá na cidade onde essas pessoas moram não tem CAPS. Tem um CRAS e não tem CREAS. E aí, assim, e o lugar onde eles moram não é na cidade, né? São nos assentamentos e nas aldeias. Então, tem uma aldeia de uma pessoa que eu atendo que fica a 24 horas de voadeira. Voadeira, para quem não sabe, é uma canoa com motor, 24 horas. E aí, assim, quando a gente pensa nisso, acho, e aí eu estava anotando aqui, né? Essas pessoas são encaminhadas via CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra, que é articulada com algumas organizações não governamentais e que são articuladas com o PPDH, que é o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos do Estado do Pará.
que tem uma psicóloga que está em Belém. Santarém é 1 hora de voo de Belém, 3 dias de barco para Belém. E carro, sabe lá quantos, que eu nunca fui. Mas, assim, para pensar a perspectiva do território, a perspectiva de deslocamento também, né? Então, se não tivesse online hoje, essas pessoas elas não acessariam nenhum político, nem a psicóloga do PPDDH. E aí também tem o Provita, enfim, tem outros programas. Qual é o ideal? Para onde que essas pessoas são encaminhadas? E aí eu vou te falar a realidade e o médio realidade e o ideal. A realidade é, essas pessoas são atendidas por profissionais de outra cidade, por exemplo, Belém. Às vezes eles são encaminhados via TFD, né, pelo Estado. Às vezes eles vão pagos pelas organizações e pela própria CPT. Quem me paga é a CPT, né? E aí é muito interessante quando o Neto pergunta, a gente vai salvar a pátria? Não tem nem como. Te juro que às vezes eu até queria tentar salvar, assim, mas não dá, né? Porque, e eu tô te falando da minha realidade, que eu não atendo tantas pessoas, mas é uma quantidade considerável. Essa outra amiga que é daqui também, essa outra amiga que atende aqui, para te falar a realidade também, daqui em Santarém. Ela atende via uma outra organização. Porque essas pessoas, elas realmente têm medo de ir na política pública. Até porque, e aí eu acho que este encontro aqui é fundamental para a gente pensar a política pública, a gestalterapia na política pública, enfim, né? A gente estudar a política pública, porque às vezes, quando a gente, pensar a formação, como é que a gente está pensando as formações também situadas, e é essa bandeira que eu defendo, né? Porque se eu pensar a minha formação aqui, é diferente de eu pensar a formação lá no Cariri, lá em São Paulo, onde a Gi está, lá no Mato Grosso do Sul, né, Leonardo, que você está. Porque, assim, são atravessamentos diferentes. Então, quando eu falo de amazonizar, eu sou terapia, falo isso o tempo todo, é para pegar a teoria e olhar, assim, como é que cabe esse negócio aqui? É para eu pegar a política do SUS e entender que a política do SUS, ela só tá, política de saúde mental, a RAPS, ela está funcionando em algumas partes do meu estado. Ela está funcionando em Belém, né? Mas ela não está funcionando aqui em Santarém. E aí a gente está aqui nos conselhos de saúde, a gente está aqui nos conselhos de direitos humanos do estado, né? Tentando falar, ei, olha, a gente precisa de uma galera aqui na política pública para atender, mas a galera que vai atender lá também precisa ter o olhar situado. Então, assim, é muito grande e é muito difícil, né? Porque é isso, pensar a RAPS, eu preciso pensar o território. E eu estou trabalhando num território que a RAPS não chega. E aí eu acho que a gente precisa pensar isso cada vez mais, sabe? Onde que está chegando, por que não tem? Por que que não tem CAPES? Por que que não tem CREAS? Por que que é um CRAS? Por quê? Né? E o que que a gente tem feito com isso? Né? Porque é muito bonito, né? Para fechar minha fala, eu tenho falado muito, né? É muito bonito defender a Amazônia, né? Tá na moda. Boa, tá na moda. A Amazônia está na novela. O Marcos Palmeira tá gravando um filme aqui. Tá babado, te encontra com ele por aí, camisa Amazônia, e eu acho até massa que ele defenda. Mas e o que mais? Né? E as pessoas que estão abaixo da floresta, que estão defendendo a floresta, porque é isso. Defender a floresta é uma coisa, mas defender as pessoas da floresta também envolve defender a política pública voltada para essas pessoas. Né? Então, é bem difícil, mas eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito no futuro possível, porque eu acho que se eu não acreditasse, eu não seria psicóloga. É isso. Bom, eu começo a me aproximar das minhas leituras a partir do processo de mestrado. Eu começo o mestrado em educação para estudar bem-estar docente, uma coisa bem abrangente, e de repente, a partir do contato com, inclusive com os meus colegas de mestrado, e um mestrado onde a interculturalidade é muito estudada e que agrega a partir disso também muitos colegas indígenas, eu pude
entender que aquilo não era para aquilo que eu estava indo para o mestrado em educação, mas sim para ver e aí situar o meu corpo numa pesquisa autobiográfica onde eu vou estudar as violências que eu sofri na escola e a partir disso, do meu corpo implicado, poder discutir as violências que são realizadas na escola quando se trata de sexualidade. E nisso começo a perceber que, como resultado dessa pesquisa, a racialidade e a territorialidade como aspectos também excludentes dentro da vivência escolar. Eu estudava numa escola de elite, eu era periférico, e o título do meu trabalho é de manequim funerário, que é um apelido que um professor me deu, a mestre em educação, estudo sobre sexualidade. E nesse estudo eu percebo a noção, infelizmente tardia, da minha racialidade. Então, o processo acadêmico começa a me levar aos estudos interseccionais e isso começa a se corporificar muito ainda num conhecimento eurocêntrico, à medida de que eu vou me aprofundando nisso, eu vou aprofundando também no retorno à Umbanda, e, e isso vai me ajudando a me reconectar com um conhecimento que já existia, e que acho que aí também entra um pouco de feitiço, de encanto, e esse conhecimento vai aparecendo de novo, de várias formas, né? Mas também por esse processo de buscar fazer uma pesquisa que inclua e que situe o meu corpo nessa pesquisa. E hoje eu estou com a boa sorte de estar num programa de doutorado em psicologia, onde isso é uma possibilidade, é uma realidade que nós façamos a pesquisa a partir de uma escrita não normativa, de uma possibilidade de realmente encontrar outras formas de fazer ciência. Estou até com a possibilidade, pensando na proposta de fazer toda a minha tese em carta. E vamos ver o que vai dar. Mas esse convite, acho que fica um convite também para que aqui nós também possamos, nas nossas pesquisas, nos situarmos, falarmos das nossas experiências, que as nossas experiências, elas são políticas, e quando se trata de dissidências, quando se trata de racialidade, quando se trata de outras formas de existir no mundo, e que elas podem acolher e abrigar políticas mesmo de vida, e outras vidas também poderem começar a falarem de si, e que o conhecimento vem desse lugar também. Eu queria agradecer muito, Elô e Leonardo. Muito obrigada pela resposta às minhas perguntas, minhas inquietações. Mas alguém tem pergunta, gente? Bom, teve muita gente que agradeceu aqui no chat, né? A gente não leu os agradecimentos, mas, enfim, o pessoal está aqui dizendo que foi muito bom, lindo. Acho que é pouco tempo, né? Até para a gente poder elaborar questionamentos, porque eu pelo menos, estou saindo aqui meio zonzo com tudo que vocês trouxeram aqui, e o Leonardo, ele foi tão ousado, mas muito pertinente na provocação, né? E aí eu
eu fiquei aqui pensando, e eu estava com a câmera ligada, depois que eu pensei, eu falei, eu tô fazendo caras e bocas aqui, que eu estava passando a apresentação, mas desse atravessamento, do quanto que às vezes a gente se esquece do envolvimento, né, e só fica pensando no desenvolvimento, que é o que a gente aprende também, né, que é o que a faculdade, e Val, que está numa sala de aula, está representando isso, mas a gente acaba muito focando nisso, né? Desenvolvimento. A psicologia vem do desenvolver, mas será que é só isso, né? E aí isso tem me atravessado, né? De certa forma, do quanto que a gente está se envolvendo com a gente para se envolver com o outro, porque é isso, né? E aí a Gi também vai trazendo essa questão da psicopatologia e o quanto que a gente também é condicionado a olhar isso, né? Só a doença, só o que ela causa, e tudo de uma forma muito negativa, né? Então, Elô, nem sei o que dizer, assim, uma mulher de coragem, guerreira, e a gente vê o quanto que existe é porque aqui em São Paulo até que tem bastante, né? Essas políticas públicas de cuidado. Eu não posso dizer que não tem, mas o quanto que tem de descuidado, né? Ao mesmo tempo que se fala que tá aí fazendo, não tá, né? Tá faltando muita coisa. E, e o quanto que você vai ressignificando essa psicologia, né? Porque ao mesmo tempo que você fornece esse lugar de cuidado, você também sofre essa violência de uma certa forma, né? Quando você fala que precisa falar com um policial para ele saber quem é você, né? Então, assim, eu saio com a cabeça muito doida, mas um bom sentido, tá? E parabéns, não vou ficar me delongando aqui, porque a gente já está estourando no horário. Vou deixar para a Val também falar algo aqui, Flaviana. E é isso, gente. Gratidão, viu? A Gi tá com a mão levantada, então. Eu queria falar duas coisas que eu deixei passar, mas que para mim são muito importantes, né? Assim, eu quero ser muito cuidadosa e deixar muito bem marcado que a minha intenção não é romantizar as experiências psicóticas, né? E também, assim, não é sobre a Gisleide, a pessoa Gisleide, né? Não quero pessoalizar a questão, tá? Então, só esse cuidado, né? Nesse sentido, assim, não é sobre mim, né? É sobre as experiências psicóticas, né? E já que isso se tornou público, né? Eu vou fazer um uso na frente de ensino, é essa a minha intenção. E a outra coisa, eu não quero que ninguém se sinta mal, né? Assim, as minhas falas e as minhas provocações são convidativas, né? A conhecer uma realidade que a gente é treinado socialmente a encarcerar, a se afastar, a esconder, a eliminar, né? Então, ninguém é inteiro, ninguém é pronto, né? Eu também tenho minhas lacunas, né? Em outros campos, né? Se eu for lá para a terra da Heloísa, meu Deus, eu vou ter que começar do zero, né? Porque o contexto de São Paulo e o contexto que ela tá são coisas, né? Então eu gosto muito de uma fala do Paulo Freire que é assim: ninguém sabe de tudo e ninguém desconhece tudo, né? Todo mundo sabe alguma coisa e desconhece alguma coisa. Então é por isso que a gente aprende sempre, né? Então as provocações que eu faço das ausências, né, da priorização, né, que acontece na gestalt terapia para neurose, né, e um detrimento da psicose é algo histórico que reflete a sociedade, não é sobre pessoas, né, não é um ataque pessoal a ninguém, tá bom? Até porque eu mesma fugi de estudar isso, né? Porque isso diz das minhas dificuldades pessoais e cada um tem as suas dificuldades e elas precisam ser respeitadas, né, acima de tudo, tá? Então era isso que eu queria marcar. Obrigada. Queria. Peraí, que eu vou ter. Vocês não vão me ouvir, né? Gisleide, queria te agradecer. E aí, queria trazer uma fala
quando você fala de romantizar a doença, me tocou aqui de talvez a gente precise de parar de romantizar o heroísmo, o perfeccionismo, o saudismo, esse outro lugar que nos adoece e começar a falar das nossas carnes, das nossas dores, nos autorizarmos a sentir, nos autorizarmos a ser gente de fato. E aí, eu estou aqui com uma turma de alunos, alguns aqui presentes, outros estão assistindo de casa. Eu queria muito que eles escutassem o que todos vocês falaram aqui hoje. Você falando do lugar que muitas vezes, eu também já pensei muitas vezes, será que eu posso ser psicólogo? Quanto que a gente se esconde atrás dos medos que nos aprisionam e que nos impedem de fato de exercer uma gestalt terapia de fato, né? Muito obrigada, muito obrigada. Elô, gracinha te escutar, já conhecia você pelo Paulo, né? Que é um grande preciosidade que está aqui também. E também estava aqui com a Renata Antunes está aí também online. Ela é uma maranhense, ela viveu tudo isso que você falou e ela ficava assim, é verdade, é tudo isso mesmo. Obrigada, obrigada. Léo, que gracinha, já estou te chamando de Léo, porque eu amo poesia. Gostei demais de te escutar. E foi um presente ter vocês três aqui hoje. Um presente ver essa sala cheia de gente, tantas janelas abertas, tanta gente nova chegando. Eu queria aproveitar para convidar vocês que vieram hoje, que não venham só hoje não, participe demais. Essa luta é de todos nós. Nós estamos aqui em prol de uma luta pelo nosso lugar, pela nossa terra, pelo nosso ambiente, pela nossa gente, né? Muito obrigada, viu? Gente, quero agradecer também. Quando a Val falou que você estava chamando de Léo, eu conheci a Gisleide agora, e o Leonardo também, e no início eu também já estava Gi e Léo, me sentindo íntima. Eu quero muito agradecer a fala de vocês, saio daqui com várias inquietações e pensando nesse giro decolonial também que a gente está aqui construindo com muita coragem uma gestalt terapia brasileira, que é com coração mesmo, né? A gente está agindo com o coração, com as vísceras. Pensando no Henrique Dussel, assim, nos pensamentos decoloniais, pode começar na Europa, mas não precisa terminar na Europa. Então, ter as referências de vocês aqui é muito potente, assim. Fiquei arrepiada em muitos momentos. E me lembrando daquele poema do Bispo, que não me lembro agora, mas que se a gente fala tagarelando, se a gente. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Que eu acho que ele é interessante porque no final, enfim, não vou achar, mas que no final é porque não estamos errando, mas é porque não fomos colonizados. Então, assim, acho que é um pouco de todo esse encontro aqui. Agradecer demais e que a gente possa continuar construindo juntos. Obrigada, gente. Flaviana, vamos convidar o pessoal para abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto.